Olá, pessoal. Rafael da Edifica aqui e hoje vamos falar sobre essa queridinha que chegou, a queridinha dos makers, né, que tá em alta, a nossa cold plate, a nossa placa fria. Mas será que ela é tão especial? Vou compartilhar algumas coisinhas que eu sei sobre essa placa aqui com vocês, tá? Tirar as dúvidas aí da galera. Seguinte, uma placa comum, gente. Isso aqui não tem nada de extraordinário, isso aqui não tem nada de especial. A única coisa é que ela é uma placa que resfria mais rápido, por trabalhar numa temperatura ambiente. Enquanto a nossa placa texturizada, a API, ela trabalha em 50, 60 graus, essa aqui trabalha a 30, que é praticamente o ambiente. Essa é a grande vantagem. E o que, que isso traz de vantagem? Evita a deformação da primeira camada. Então, uma primeira camada limpa traz uma segunda camada limpa, uma terceira camada limpa, uma quarta camada limpa, evitando que o bico fique esbarrando na peça, o descolamento. Então, não é porque ela é segura mais, na verdade é porque a peça fica mais lisinha, as primeiras camadas ficam mais lisinhas, evitando ali riscos de devido, né, oriundos da deformação. Outro ponto muito positivo dela é o acabamento perfeitamente liso. Então, por ser lisinha, a peça sai com um aspecto mais uniforme, certo? Outro ponto positivo, por ela esfriar mais rápido, a gente tem uma facilidade em descolar da mesa. Então, como ela mas não é porque ela esfria mais rápido, é porque ela trabalha, com a temperatura menor. Então a gente está trabalhando com 30 graus, a placa esfria mais rápido, a gente vai lá e pá, 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 e a peça sai mais rápido. É com todo o material? Não, não, essa plaquinha aqui, o ideal é a gente trabalhar um PLA nela, né. Quanto mais temperatura você colocar nela, pior. Por quê? Essa é uma placa lisa e ela tem que permanecer assim. Esses são os cuidados. Você tem uma placa lisa, você tem que mantê-la lisa. Então você vai usar espátula nela? Não. Você vai passar álcool nela? Não. Você vai passar spray aderente nela? Não. Qualquer química que você for colocando nela, você vai danificar o adesivo dela e você vai comprometer sua placa. Por que que ela funciona? Por que que ela adere tanto às peças? Porque ela é lisa. Se ela deixar de ser lisa, se ela ficar danificada, você vai ter o dobro de problema, certo? O dobro de problema, porque ela é boa por ser lisa e assim ela tem que continuar, certo? Sem muito mistério, gente, sem muito mistério. Ela é muito boa para ambiente fechado, porque ela controla uma impressora fechada, porque ela controla um pouco a temperatura da caixa. Então, já já pensou? A gente tem a placa a 60 graus, mais uma impressão a ali dentro está muito quente, né. O que que pode acontecer? A o derretimento precoce da peça. O PLA ali, o material fica muito cremoso na primeira camada, então pode dar deformação. Essa placa sendo mais fria, ela endurece as primeiras camadas mais rápido e, consequentemente, a gente tem uma peça mais segura. Só isso, pessoal, só isso. Sem mistério sobre uma placa fria. Ela é boa? É boa, mas precisa tomar cuidado. A placa exige mais cuidado. A placa que a gente tem, a PEI, a texturizada, é uma placa que a gente pode danificar que ela ainda vai dar aderência. Lógico, quanto mais você danificar, pior ela fica. Aqui o negócio é mais embaixo. Se ela danificar, pode trocar a placa, porque senão você vai ter problema nas suas impressões. Certo? Placa fria dos 2 lados, estragou um lado, troca o outro, beleza, sem muito mistério. Vamos falar agora da nossa outra placa. Que é a placa holográfica, pessoal? Seguinte, placa holográfica nada mais é do que estética. Seguinte, ela não é uma placa fria, ela não é uma placa fria, ela simplesmente é uma placa lisa e ela, como ela tem essa textura, esse desenho na placa, na impressão, ela transfere para a camada para a primeira camada da peça. Então a gente quer fazer uma peça com carbono, tá aqui ó, efeito de carbono.
Tem várias placas texturizadas, tem holográficas, tem vários modelinhos. Por exemplo, aqui, ó, ela é meio holográfica. Ó, aqui ela é meio holográfica, não chega a ser holográfica, né, ela só tem essa textura, né, as holográficas são aquelas meio coloridas, meio rainbow, tal. Mas seguinte, essa placa é puramente estética e precisa do dobro de cuidado. Por ela ser lisa e por ela ser puramente estética, ela trabalha em temperatura elevada e ela não segura nada. Então, essa placa, se ela for danificada, ela vai descolar. O que que eu vou fazer nessa placa? Eu vou fazer, peça pequenininha? Não, porque eu não quero dar textura numa peça pequenininha, eu vou fazer peça plana. Então, por isso que você pode ficar mais seguro com essa placa, porque conforme você vai aplicar uma peça plana, a chance do descolamento é menor. Então, é assim que você vai trabalhar essa peça. "Ah, vou trabalhar alguma coisa em pé nessa placa?" De jeito nenhum, gente, de jeito nenhum. Eu vai dar metade da impressão, tua impressão vai estar no chão. Não foi feita para isso. É para você dar uma textura numa primeira camada de uma caixinha, para você dar um tchan ali para dar um efeito ali numa superfície, num quadrinho. Você quer aplicar um efeito na primeira camada, a camada que fica em exposição é essa placa, mas um conselho: utilize peças grandes, peças planas, peças que têm alto contato com a placa, sem pecinha desse tamanho, tá. Vamos procurar fazer peça plana, peça larga, para não correr o risco de dar esse descolamento, tá. Então essa plaquinha aqui, ela é uma plaquinha que trabalha com uma texturizada, só que sem a textura, sem a porosidade, né, então ela é uma placa lisa e esteticamente texturizada, essa é a denominação, esteticamente texturizada, ela não é texturizada, ela é lisinha e por isso que tem que ter os cuidados. Assim como a placa fria, ela também, água e sabão, porque senão você vai comprometer o adesivo dela e ela vai danificando ela, pode pegar, jogar fora e comprar outra.